Bom, galera, nessa terceira parte, a gente vai ver agora o exemplo 2, agendando comandos artisan, mas em outro local no Laravel. Então, ó, lá na pasta routes tem um arquivo chamado console.php. Vamos lá ver ele, tá? Ó. Routes console.php, tá? Então, para você ir no seu ambiente, talvez só vai estar esse bloco de código aqui, ó. Você pode copiar e colar, tá? Eu já tenho um aqui, já defini, mas eu vou fazer aqui com você na prática, ó. Você copia e cola. Então esse aqui é um outro local para a gente definir commands, né, artisan, dentro do Laravel, tá? Então a gente vai criar um comando agora dentro aqui de routes, ó. Eu vou colocar aqui, ó, myapptest2. Ele vai executar aqui um callback, né, uma função, e eu vou colocar só um log mesmo para dizer, ó, testando o comando dentro do console.php, né, que é o arquivo que a gente está. Eu vou botar aqui, ó, teste2, só para ele não ficar igual o de cima, tá? E aí, se você reparar, tem esse método aqui chamado purpose, né? Que é basicamente a descrição do nosso comando, como se fosse esse carinha aqui, né, ó, do vídeo anterior que eu expliquei, o description do nosso comando aqui, tá? A gente só coloca a descrição do comando, então a gente vai usar esse purpose aqui, esse método para descrever o nosso comando. Então eu vou salvar, tá? E aí, o nosso agendador está sendo executado, eu não matei o processo, deixa eu matar ele aqui e aqui no log eu vou limpar e vou executar novamente. Vou colocar para trabalhar o work, né, o nosso agendador aqui de tarefas. Então ele está sendo executado e o nosso comando que a gente criou, a gente precisa chamar ele aqui no kernel, né? Ó. Aqui só está o myapptest. Eu já deixei aqui, ó, o comando definido em rotas console.php. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, tá? E vou colocar teste2. E o que é que ele vai fazer aqui, né? Esse comando. Vamos entender aqui, ó. Estou falando aqui, agendador. O comando app_mytest2 vai ser executado quando essa função aqui retornar true. E o que é que ela vai retornar? Ela vai pegar a nossa model user, ou seja, ela vai lá no banco de dados e verifica se tem usuários na tabela de usuários. Então, deixa eu vir aqui no banco e vamos ver aqui, só conferir rapidão se tem dados registrados na tabela user. Então tem 6 usuários, tá? Então ela vai retornar true, beleza? E aí, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Pegue todos os usuários e faça um contador, né? Conte aí quantos usuários tem. Se a quantidade for maior do que 0, a gente viu que tem 6, ele vai retornar true e vai executar, né? Isso aqui a cada minuto também. Então, ó, o nosso agendador aqui está trabalhando, ó. Está sendo executado a cada minuto. Se eu vim aqui no Laravel Log, a gente já tem vários logs aqui. E vamos ver aqui, ó, o nosso teste2 command in console.php. É justamente a mensagem que a gente colocou no nosso comando, ó. Beleza? Teste2 command in console.php. Então ele já executou esse comando. Primeiro a gente definiu no console.php. Segundo, chamamos ele aqui, né? Definimos ele dentro do agendador do Laravel, o schedule. E quando executamos aqui o nosso agendador de tarefas, depois de 1 minuto, every minute, ele executou o nosso comando. E aí a gente consegue conferir aqui no log do Laravel. Beleza? Bom, vou seguir aqui, tá? Com o nosso tutorial, mas antes, deixa eu mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Eu deixei lá no nosso artigo o link da documentação do Laravel, então vale a pena você dar uma lida, tá? Aqui, pessoal, vai ter tudo detalhado, né? Ó, os métodos que você pode estar utilizando, ó, a cada segundo, a cada 2 segundos, a cada 5 segundos. Então, tem todos os métodos que você precisa para agendar a sua tarefa, tá? Ó, diariamente, a cada 2 semanas, a cada semana. Então você consegue acompanhar o método e a descrição, tá? A documentação própria do Laravel.
Além disso, tem esse site aqui, ó, que é bacana também. Eu vou deixar lá no tutorial o link. E você pode ver, né, se você não consegue entender. 1, 2, 3, 4, 5, né, ó. Se tiver tudo assim, é a cada minuto. E aí a gente aprendeu que vai, né, o primeiro, a gente definir, ó, a cada hora. Se eu colocar aqui 1, 2, às 2 horas da manhã, né? E aí você consegue ver aqui alguns exemplos para você, tá, ó. Mas eu já expliquei isso aqui no primeiro vídeo, beleza? Mas vou deixar esse link aqui também no tutorial para você acompanhar, beleza? Bom, galera, a gente viu aqui o exemplo 2, agendando comandos Artisan, mas em outro local, né? Vamos seguir aqui, ó. Agora a gente vai ver um exemplo 3, criando um job, certo? Então eu vou pegar aqui esse comando, vou lá no nosso VS Code, vou encerrar aqui o processo do nosso agendador e vou limpar o nosso log. Beleza? Limpei. Vou colar aqui. Lembrando, não estou usando aqui o PHP como comando, estou usando o seio. Então deixa eu digitar aqui seio. Artisan make job e o nome do meu job. E aí ele vai gerar uma pastinha, caso não esteja aparecendo aí para você, essa pastinha aqui, ó, jobs. E dentro dela ele vai criar o arquivo. Como já tem um, eu vou colocar aqui test job 2. Então, dei um enter e aí ele informa que foi criado com sucesso o nosso arquivo. Eu vou abrir e a estrutura é basicamente uma classe, né? Test job 2 está sendo implementado aqui através da classe de agendamento de fila. Agora vai ter um detalhe, a gente vai ver a fila, tá? E a gente vai ter aqui, ó, o nosso construtor vazio e um handle, tá? Então eu vou colocar aqui dentro desse handle um log. Deixa eu só pegar aqui, para eu não perder tempo digitando, esse log aqui do job 1. Vou colar aqui e vou botar teste 2 job executado em, e aí o método now ele vai mostrar em que momento, né, foi registrado o log, tá? O tempo e a data. Tá vendo que ele tá dando um errinho aqui, ó, Ctrl Tab, ele vai mostrar aqui e a gente usa a nossa classe aqui de log, nossa package, beleza? Então, salvei aqui, show de bola. Vou executar novamente. Schedule work. Não, a gente vai voltar aqui. E aí aqui eu explico, né? Ó, no arquivo kernel você vai chamar, registrar o nosso job. Então a gente tem que fazer isso. Deixa eu vir aqui no kernel. E aqui, ó, já deixei comentado o job 1 de exemplo, né? O job definido em appjobs testjob.php. Então deixa eu pegar ele aqui. Vou colar aqui e botar aqui, ó, testjob 2. E aí ele vai dar um errinho porque eu tenho que importar, né? Pronto. Então, estou usando ele aqui, ó. Agora é sucesso. Então, agendador, execute esse job. Olha como é diferente, ó. Comandos artisan fica command. Já o job fica job, tá? E o nome da nossa classe, que é referente ao arquivo que foi criado. A cada minuto vai ser executado. Então, eu vou salvar. Vou voltar aqui no nosso tutorial. E aí, continua aqui, ó. Isso significa a cada minuto é executado. Every minute. O job é enviado para a fila, que se chama queue. E o work processa em background, que é o agendador, né, de tarefas. Então, agora a gente vai executar esse comandozinho aqui, para a gente só listar as tarefas. Schedule list. Vamos executar aqui e ver, né, ó. Agora a gente tem, ó, 3 comandos artisan, 4 na verdade, né, que esse aqui também são comandos artisan. 5 e 2 jobs. Então foi registrado, né, no agendador o nosso job 2. Beleza? Agora a gente vai executar o schedule work. Vamos copiar aqui o comando e vamos executar aqui. Pronto. Então, ó, rodando
agendador de tarefa a cada minuto. Vamos aguardar 1 minuto e ver lá no nosso log o nosso job 2 sendo executado e os demais também, né? Ó, o nosso log está vazio. Então vamos aguardar aí 1 minutinho para a gente ver se vai funcionar. Enquanto ele carrega aí, deixa eu só ver se o meu microfone não desligou. Tá ok. Porque eu já gravei vários tutoriais e perdi o áudio, né? O microfone descarregou. Mas faz parte, galera. Vamos aguardar. Pronto, executou, ó. Vamos ver aqui os nossos commands e os nossos jobs. Então tá aqui, test listening. E ele executou aqui, ó, run job, test job e o test job 2, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, ó, para poder exibir isso aqui, que é a data de registro, né? A gente utiliza aquele método now, certo? Ó. Cadê? Onde foi que eu botei ele? Dentro do job. Foi? Aqui, ó. Para poder aparecer aquele log de registro, de data e hora. Você coloca isso aqui e vai registrar, tá? Porém, galera, aqui tá aparecendo os comandos artisan, né? Não tá aparecendo aqui os jobs. Agora vem o pulo do gato. Eu vou mostrar para você um pacote do Laravel chamado Horizon, onde a gente consegue gerenciar e monitorar os nossos jobs. Então, ó, tá aqui ele, tá? Se você quiser um tutorial que eu explique só o uso dele, eu vou mostrar, tá? Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente para poder não ficar muito longo. Mas basicamente o Horizon, ele é um pacote do Laravel, e aí você vai ter que instalar ele via Compose e tal. Deixa eu abrir aqui meu Compose e ver qual a versão que ele está. Laravel Horizon 5.45. Então você instala ele e aí ele vai criar um arquivozinho aqui dentro de config, aqui ó, Horizon. E aí nesse arquivo vai estar todas as configurações do Horizon, tá? Não vou entrar muito em detalhe porque não é o foco dessa aula, mas deixa eu mostrar para você como é que funciona e como é que utiliza ele. Deixa eu abrir aqui uma instância do meu terminal. Aqui está sendo executada a aplicação. Aqui está rodando o agendador de tarefa. Vou abrir mais um terminal para eu poder rodar o Horizon, tá? Então aqui, ó, na URL aqui, Horizon Dashboard, tá vendo o status dele? Está inativo, né? O que é que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó. Vou digitar aqui, ó, Sail Artisan e ver o comando para poder executar o Horizon, tá? Aqui esse comando lista todos os comandos para você poder ver, né, e lembrar. Vamos lá para a letra H, Horizon, tá aqui, ó. Horizon, clear, continue, forget, list. Só Horizon mesmo. Então, ó, Sail Artisan Horizon. E aí, ó, Horizon Started Sussex, né? Então ele executou aqui o Horizon. Pronto, agora ele está ativo, ó. E aí ele está monitorando, né, os meus jobs e você consegue acompanhar aqui tudo bonitinho, ó. Tá aqui, ó, em métricas, aqui o job 1 e o job 2. E para cada job, se você clicar, né, ele não vai aparecer aqui informações. Deixa eu ver aqui. Jobs completed. Se eu clicar aqui em um job, pronto, é aqui. Quando o job ele é executado e completado com sucesso, você consegue ver as informações. Ele gera um ID para cada job, tá? E mostra o tipo da conexão, que é outra coisa importante, tá? Quando a gente está trabalhando com jobs, que é uma tarefa, né? No banco de dados vai existir aqui uma tabela chamada jobs, onde ele vai registrar todas as informações, né? E inserir os dados aqui referente ao nosso job. Se o job falhar, ele vai registrar aqui em failed job. Porém, eu configurei para o Laravel não inserir no banco de dados, na nossa base, as informações referentes aos nossos jobs. Então, nesse arquivo aqui, ó, .env, você vai colocar aqui, ó, QA connection, conexão de filas, as filas do jobs. Você vai colocar o heads, tá? E aí você precisa ter um serviço aqui do heads, ó, rodando dentro do seu Compose YML, tá? Para poder funcionar. Tá aqui o meu heads, tá? Então você precisa estar com o serviço aí ativo rodando para poder funcionar. Então, quando eu executo aqui o job, ele não vai aparecer aqui no meu log. Na verdade vai, né? Desculpa, tá aqui, ó.
É porque ele levou 1 minuto e aí eu estava explicando e ele não estava aparecendo ainda, mas está aparecendo aqui agora. Teste job 2, né? Porque aqui é o log geral da aplicação. Mas se você é um dev que não tem costume, não gosta de olhar os logs nem terminal, você pode utilizar o Horizon, tá? E aí você consegue ver todos os jobs sendo executados, tá? Os jobs que falharam, né? Os jobs que estão silenciados e tudo mais. Então aqui ó, tá ativo o Horizon e aí a cada minuto ele vai executando os jobs que foram definidos lá no kernel.php. Vamos lá, galera. Deixa eu voltar aqui para o nosso tutorial e seguir. Bom, agora a gente vai ver o agendamento de um event. Galera, esse vídeo ficou um pouquinho extenso. Eu vou deixar para o próximo vídeo para ficar uma explicação bem legal, detalhada, né, desse assunto aqui. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Se você está curtindo, deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer o conhecimento e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!